Então, bem-vindos à aula 13 de estruturas de dados avançadas. Hoje a gente vai ver da AVL, a gente vai ver rotações e o algoritmo inserir. Ok? Então, aqui é o nosso sumário. A gente vai rever a definição de AVL que foi vista na aula passada. Depois a gente vai passar para as rotações. Depois que a gente entender o que é rotação em uma árvore binária de busca, né? Então, aí a gente vai para a nossa AVL e vai fazer o algoritmo inserir nela, tudo bem? Então, aula passada, a gente viu a definição de árvore binária de busca AVL, ok? Então, basicamente, você vai ter que cada nó, né, a altura da subárvore direita menos a da esquerda, quando você faz essa subtração, você tem que ter o número que está entre menos 1 e 1, ou seja, vai ser menos 1, 0 ou 1. Okay? Então, quando isso acontece, a gente diz que V ele é um nó regulado. Tá? Então, para ser AVL, todo nó tem que ser regulado obrigatoriamente. Se tiver algum nó que é desregulado, ela não vai ser AVL. Okay? Então, deixa eu colocar aqui para vocês a nossa lousa virtual. Aí eu vou fazer o seguinte. Eu vou supor que eu inseri um nó para cá, né? Eu vou botar até o menor. Eu vou supor que eu coloquei o 10 aqui. Aí depois eu coloquei o 5. Depois eu coloquei o 15. Até aqui ainda é AVL, né? Tudo bem? Então não tem nenhum mistério, não. Por exemplo, depois eu coloquei o 6 aqui. Ainda continua sendo AVL, né? Aí vamos ver se que eu vá colocar o 13, por exemplo. Então, o 13 é para estar aqui. Lembrando que eu estou fazendo a inserção da mesma forma que eu faço lá na minha árvore de busca, tudo bem? Então, árvore binária de busca. E se eu inserir o 14 aqui, por exemplo? Aí ele é para estar aqui, né? Ó. Ok? O 14 ele é maior do que o 10, menor do que o 15 e maior do que o 13, então é para ele estar na direita do 13, ok? Então, nesse momento aqui, você já viu que a sua árvore ela não é mais AVL, ok? Se você for calcular aqui, agora eu vou chamar aquela subtração de BAU, ok? Então, o BAU lá do 14 ele vai ser quanto, pessoal? Ele vai ser, ó, aqui você tem uma subárvore vazia e aqui vazia, né? A altura daqui vai ser 0 e a altura daqui vai ser 0. Vai ficar 0 menos 0, que vai ficar 0, né? Okay, então o BAU desse camarada aqui é 0. Quanto é que é o BAU do 13, pessoal? Alguém sabe dizer aí? O BAU do 13 seria a subárvore a altura da subárvore direita menos o da esquerda. Então seria 1, né? O do 15 vai ser quanto? O do 15 vai ser menos 2, ok. Então vai ser menos 2. Então aqui a gente já tem um problema aqui, né? Então aqui deixou de ser AVL porque o 15, né? Ele está desregulado, tá? Então aqui continuando o 6 vai ficar 0. O 5 aqui vai ficar 1, né? Aqui é menos 1, tá? O 13 é menos 1, não é 1 não, tá, gente? Não, desculpa. É 1 mesmo, desculpa. Que eu me confundi. Então aqui a altura é 3, menos 2, fica 1, né? Então o nosso problema aqui é com o 15, ó, que ele ficou com o BAU desregulado. Tudo bem? Mas assim para você entender um pouco, né? Você poderia ter essa configuração aqui também, ó. Tipo, se eu tirar o 6, deixar somente o 0 aqui, aí o BAU desse camarada aqui também ia ser, ó. Eu vou supor que eu não coloquei o 14 ainda, tá? Então, essa árvore aqui, ela é AVL, tá? Então, você tem um BAU 0 aqui você tem o menos 1, aqui você tem 1, ok? Então, quando você coloca o 14, aqui vai dar tanto problema no 15 quanto no 10, né? Porque quando você tinha um 6 aqui, só dava problema, não dava problema aqui no 10, tá? Mas isso aqui podia acontecer.
Tá? Então, aqui, quando isso aqui acontece, né, o 14 ele vai ter BAL 0, aí o BAL desse cara aqui ele vai ser mudado também, ele vai ficar sendo 1, né? O BAL desse outro aqui ele vai mudar, vai ser menos 2, aí ele já não pode, ele já fica desregulado, e o BAL desse camarada aqui ele vai mudar também, ok? Então ele vai de 1 para 2 também. Então aqui, ó, você percebe que todo nesse caminho aqui, né, vamos dizer assim, que a busca, né, ela fez, esses BALs eles são modificados, né? Ok? Então tem uns que podem ficar com problemas, ou seja, você pode desregular algum nó depois que você faz alguma inserção, tá? E a ideia da nossa aula de hoje é fazer exatamente esse conserto, né? Então, aqui tem BAL menos 2, aqui tem BAL 2, né? Então, o que é que eu vou fazer para tentar modificar isso, né? Então, aqui a ideia vai ser a seguinte, ó. A altura dessa árvore aqui, ó, antes de você colocar o 14 que está aqui embaixo, ela tinha altura 2, certo? Ok? Quando ela tinha altura 2, estava tudo certo, os BALs eram esses aqui que estão em azul, né? Mas especificamente esses aqui que estão dando problema, que é o que tem menos 2 e 2, né? Eu vou tentar focar nesses caras aqui, tá? Então, o que é que eu vou fazer? O meu objetivo aqui vai ser rearrumar essa subárvore aqui, ó. Que eu pego o primeiro que deu problema, tá? Então, o primeiro nó desse caminho todo aqui, ó, que você veio lá fazendo a sua busca, você pega o primeiro nó, né, de baixo para cima, que deu problema, que no caso aqui foi o 15, tá? Então, aqui poderia ter um caminho enorme, né? Aqui, tipo, 10, ele não necessariamente poderia ser a raiz aqui da sua árvore, né? A raiz poderia estar lá em cima, por exemplo, né? Mas aí, nesse caminho todinho, talvez desse esse problema, né? Em cada nó dele, tá? Mas, enfim, você vai pegar aqui o primeiro cara que deu o problema, tá? Em cima dele é que a gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer algumas operações aqui nessa subárvore para que ela volte, né, a ficar com a altura que ela estava originalmente antes de você colocar o 14, tá? Então, nesse caso aqui, a gente vai fazer para ela voltar a ficar 2 também, tá? Okay? Então, era a altura 2, você colocou o 14, aí ficou com a altura 3. Tá? Aí você vai fazer uma certa operação, tá? Aí ela vai voltar a ter a altura 2 novamente, tá? Então essa aqui é a nossa ideia, tá? Então, é evidente que, né, a nossa ideia aqui é pegar, né, esse cara que deu problema, que no caso eu tô focando aqui no 15, né? Então, quando você colocou o 14, ele está no pedaço à esquerda, né? Então, ou seja, você colocou mais nós lá, né? Lá na sua subárvore esquerda, aí deu problema. Então, mais ou menos uma ideia por cima seria você pegar alguns nós que estão aqui e transferir lá para o outro lado, ok? Só que você tem que tomar o cuidado porque é uma árvore binária de busca, né? Como é uma árvore binária de busca, você tem que obedecer de que na sua esquerda você vai ter os menores, aí depois você vai ter a sua raiz e depois na sua direita você tem que continuar com os maiores, ok? Então a gente tem que tomar cuidado exatamente com isso, tá? Então vamos lá fazer aqui análise, tá? Vamos aqui fazer análise, algumas análises aqui para ver o que é que a gente pode fazer para dar certo, tá? Então esse aqui é um caso particular, mas eu quero fazer para um caso em geral, tá? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou supor que eu vou estar com esse nó que deu o BAL errado para ele, né? Depois que você fez a sua inserção, tá? Eu vou supor o seguinte, né? Eu vou pegar um nó que está aqui do lado e eu vou dizer, a primeira análise que eu vou fazer vai ser em cima
Aqui eu vou dizer que tem uma subárvore que eu vou chamar de T3. Aqui eu vou chamar de T2. E aqui eu vou chamar de T1, tá? Então aqui eu vou seguir aquela ideia lá, ó. Eu vou supor que lá de cima você veio inserindo, né? Aí o buscar ele veio para cá, né? Ele veio, pegou o P, pegou o U, aí ele inseriu aqui nesse T1. Ok? Então, o nó que você inseriu, você inseriu aqui nessa árvore T1, tá? O T1, ele continua sendo AVL. Se você tomar essa árvore aqui sozinha, ela vai ser AVL, tá? Se você pegar esse U aqui também, ó, ela vai continuar sendo AVL também, tudo bem? O problema foi nesse P aqui, tá? Então, o problema que deu foi nesse P aqui. Aqui, no caso, eu estou supondo que essa altura aqui aumentou, então ela ficou maior do que esse lado direito do P, ok? Então, se aqui tinha altura H, né, ó, o T3, então aqui, para dar problema, ficou com H mais 2, né? Porque quando você pega H menos H mais 2, você vai ficar com menos 2, ou seja, o BAL desse camarada aqui seria menos 2. Tudo bem? Então, o BAL do P aqui seria menos 2. E eu tenho que todos os outros aqui, ó, que estão aqui abaixo de P, né? Ou seja, a minha subárvore da esquerda e da direita, elas são duas árvores AVL ainda, tá? Então, o único problema está aqui no P e acima dele, ok? Lá no pai dele, talvez, lá no avô dele, ok? Então, o que é que eu vou fazer aqui? Como eu falei, né? A ideia é você pegar alguns nós da árvore aqui para você colocar do outro lado, né? Só que como você tem que tomar o cuidado de deixar a VL ainda, você não pode fazer isso de qualquer jeito, tá? Então, aqui, para pegar nós de um lado para você passar para o outro, é evidente que o P ele vai ter que deixar de ser a sua raiz, né? Porque ele vai ter que ir passar lá pro lado esquerdo, né? Vamos assim dizer, né? E claro, né? Esse camarada aqui ele é um forte candidato para você colocar ele lá no lugar do P, ok? Então, ó, seguindo essa ideia, isso aqui é o que a gente chama de rotação, tá? Então aqui seria uma rotação, normalmente eu boto assim, né? Como se fosse quase um círculo, né? Com a seta para cá, dizendo que para qual lado eu vou. Aqui no caso eu vou para esquerda, para a direita, desculpa, né? Então aqui eu vou fazer uma rotação à direita. Ok? Então seguindo aqui a nossa ideia, né? O P ele iria para baixo e o U ele iria para cima, o U, né? Agora eu tenho que tomar cuidado, porque eu tenho que ter a minha árvore binária de busca, tá? Tem que ser AVL, mas tem que ser binária de busca também, tá? Só outra observação aqui que é com U, né? Então, ele vai ter o BAL menos 1 também, tá? Porque eu tô considerando, né, que ele não deu problema, tudo bem? Então, para você aumentar aqui esse lado aqui e não ter um problema, e ter problema só aqui no P, né? Então, o BAL desse cara aqui ele tem que ser menos 1, ok? Ele não pode ser 0 não, ok? Porque se ele for 0 é porque você tinha essas duas árvores aqui iguais, né? Aliás, ele era 0, aí você colocou uma a mais aqui no T1, ele ficou menos 1, ok? Agora o que ele não pode ter era BA1, né? Porque se ele tivesse BA1, aí você teria uma árvore assim, né? Com esse pedaço aqui sendo menor do que esse aqui. Aí quando você aumentar a altura dessa subárvore aqui, você simplesmente cresceria para no máximo ser alturas iguais e aqui seria BAU 0, né? Então você vai considerar que o BAU lá do U, ele é menos 1, tá? Depois que você faz a sua inserção. E antes, né, ele tinha BAU 0, ok?
Então pronto, dado que você tem os balls desses dois caras aqui, agora como é que você vai colocar o T1, T2 e o T3 aqui desse lado depois que você faz essa rotação, né? É evidente que, né, o T1 ele tem que estar à esquerda, desculpa, à esquerda do U, ok? Porque são menores do que ele, ok? Então aqui o T1 você vai estar aqui à direita dele. Esses camaradas aqui, ó, que estão na direita do U, eles são menores do que o P. Isso é, eles podem estar na esquerda do P, ok? Então você simplesmente coloca o T2 aqui, ó. Então colocou o T2 aqui, agora você vai colocar o T3 aqui, ó, que são os maiores do que o P, deixa eles lá na direita lá do P, então, ok? Então agora a gente vai ter que fazer a análise aqui para saber se a gente conseguiu diminuir a altura, né? Então lembra que a altura aqui total, ó, altura aqui total, aqui você tem H mais 2 e aqui você tem H. Então você pega o maior, que é esse cara aqui, soma com 1 que você fica com H mais 3, ok? Então depois que você inseriu, né, você ficou com H mais 3. Ok? Então ele aumentou essa altura, aí você quer saber se depois que você fizer essa rotação, né, você vai voltar a ser H2, que era o que tinha anteriormente, tá? Porque estava dando problema nisso. Tá? Então vamos continuar aqui a nossa análise. Agora eu vou partir para cada subárvore, tá? Então aqui no caso, eu sei que esse cara aqui ele tem altura H, até aqui, né, ó, eu sei que eu tenho uma altura H mais 2. Como esse camarada aqui, ele é menos 1, então isso quer dizer que o maior entre T1 e T2, eu sei que o A1 ele é maior, ok? Ou seja, quem vai dar a altura aqui para ser H mais 2 vai ser por conta de T1, que vai ter a altura H mais 1. Tudo bem? Como o outro ele tem que diferir em 1, né? Para dar o BAL menos 1 aqui, eu tenho que ter desse lado aqui, ó, tamanho de H. Ok? Porque fica H menos H mais 1, você vai ficar com o menos 1 aqui nesse BAL, que é como está aqui. Ok? Então, depois aqui dessa análise, a gente vai colocar aqui desse lado e vai ver o que se de fato a altura aqui toda aqui ela vai diminuir. Ok? Então, aqui o T1, você sabe que ele tem altura H mais 1. O T2, que é esse camarada aqui, né, ele tem altura H2. H2. O H ele tem altura H, desculpa. E o T3, ele vai continuar com altura H. Né? Então, se a deixou de ser AVL, a gente vai ter que recalcular esses BALs aqui de novo, tá? Então, o BAL aqui do P, né, o novo BAL do P, ele vai ser 0, porque vai ser H menos H. Ok? Então, até o P aqui, né, até o P, eu vou ter a altura H mais 1. Né? Eu vou pegar a maior desses caras aqui, que é evidente é H, a altura deles dois. Lá de cada um é H, né? Então, quando eu pegar, eu vou pegar o H mais 1. Okay? Então, eu vou pegar maior que H, aí eu vou obter H mais 1. Tá? E aqui, ó, aqui nesse caso, né, o BAL lá do U, ele vai ser 0, porque aqui você tem H mais 1 menos H mais 1. Então aqui vai ser 0 também. Tudo bem? Ó, então a altura aqui no total, você tem H mais 1 do lado, H mais 1 do outro. O maior deles é H mais 1. Aí você simplesmente soma 1 que você fica com H mais 2. Então aqui, ó, a gente fez o que exatamente o que a gente queria, né? Ok?
Deixa eu ver aqui o que foi que vocês falaram. Em algum momento tinha muito áudio? Pera aí, deixa eu ver aqui. Ah, o áudio tá meio estranho, né? Deixa eu ver aqui, só um minuto. Alô? Tá dando pra ouvir melhor agora? Fica com um chiado meio estranho, né? Ok. Então deixa eu só recapitular o que foi que eu fiz aqui, né? Eu vou só recapitular o que foi que eu fiz aqui pra vocês verem aqui, tá? Tá melhor, né? Agora, pessoal. Eu mexi aqui, não sei. Tá melhor, né? Sim, né? Então eu vou só falar aqui de novo aqui, tá? Então, basicamente, né? A gente foi fazer uma rotação, né? Que com a ideia de pegar alguns nós, né? Que estão aqui na esquerda do P para colocar do outro lado, né? Que é do lado direito, né? Só que como eu tenho que fazer de um modo para a árvore continuar binária de busca, então o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar esse P aqui, eu vou colocar ele lá pro outro lado e o U eu vou deixar ele aqui em cima, tá? Então aí foi exatamente o que eu fiz aqui, ó. Ficou aqui desse modo aqui assim, tá? Ok? O áudio ficou melhor, pessoal? Tá melhor? Sim? Deixa eu dar um tempo aqui, então. Então, retomando